Olá pessoal, Shalom, mais uma porção semanal, mais uma dica de reflexão, uma dica de meditação a respeito dos mistérios da Kabbalah, a respeito de como você pode se melhorar na vida. A porção dessa semana chama-se Pinhas. Pinhas foi uma personagem muito importante na Torá. Ele era neto de Arão, o sumo sacerdote. E de tempo em tempos, o povo é acometido por pragas, por epidemias. O que são pragas? O que são epidemias? São maldições que esse inconsciente coletivo cria. Então, uma doença, na verdade, é a materialização de distorções mentais, emocionais, que viram um tipo de vírus, que viram um tipo de doença, que viram um tipo de epidemia, e que precisa ser cortado. Naquela época era muito comum, olha só, naquela época era muito comum, não que hoje não seja, é a mesma coisa, porque aquela época, segundo a Kabbalah explica, ela se replica enquanto não for devidamente extinto os problemas. Naquela época, os homens tinham muitas relações sexuais que eles eram ditas como relações impuras, relações que não eram kasher, não eram limpas. O que é uma relação não kasher? É uma relação feita sem amor, é uma relação feita fora de um âmbito familiar, né? É uma relação onde ela é feita de uma maneira inescrupulosa, sem os devidos cuidados. É uma relação feita, muitas vezes, pagando, né? É uma relação sem a participação da sua emoção, do seu coração, do zelo, do respeito que se deve ter por esse ato tão brilhante, né? Capaz de revelar tanta luz. E existia uma epidemia que foi jogada desde a paraxá anterior por Balaque e Bilam, que eram feiticeiros, e essa epidemia começou a pegar e matar os homens. Eles transavam, eles tinham relações com prostitutas, com as medianitas. E hoje você vê, olha só como as coisas se replicam. Muitos homens eu trato aqui que têm relações assim horrendas com prostitutas, com relações em grupo, relações sexuais também com assim de risco, né, que a gente chama de risco, esses grupos que transam em casas noturnas. E, infelizmente, eu já atendi muitas mulheres que vêm aqui com AIDS e pegaram AIDS dos seus maridos, porque eles têm relações fora, relações com travestis, relações de todo tipo, de todo tipo, e acabam levando essas doenças e maculando a família. Já tinha no acampamento 24.000 pessoas contaminadas e mortas pelas doenças causadas pela prostituição. E olha que interessante, se você vê os números de hoje, para as pessoas que são contaminadas por AIDS, né, e por doenças sexualmente transmissíveis, né, que são as famosas doenças venéreas, né? Hoje em dia as doenças são bem perigosas, como clamídia, como HPV, como doenças que são invisíveis aparentemente, mas quando você detecta, já comeu o útero de uma mulher, já comeu, Hasve Shalom, as trompas, já proliferou de uma forma muito nociva, né? Então essas doenças continuam acontecendo, a sexualidade como uma atividade sem esse coração, sem esse zelo, sem esse cuidado, ela pode gerar muitos males. E Pinhas, o sumo sacerdote, estava vendo que as pessoas estavam transando como animais, né? O que acontece hoje nessas salas de bate-papo na internet, nesses grupos que você marca, né? O Tinder e essas coisas, esses grupos, você sai para transar, você vê a localização da pessoa, eu sei porque meus pacientes me contam como funciona isso, né? Você vai por localização, você marca na esquina e já vai para algum lugar ou transa no carro mesmo. Então, nem o animal tem esse tipo de comportamento. Conclusão, as doenças estão sendo proliferadas, né, e muitos males estão acometendo a família, que é esse núcleo tão sagrado que está sendo
maculado, está sendo manchado por essa perversão sexual. Pinhas, o sacerdote, sumo sacerdote, começou a ver aquilo ali e percebeu que líderes estavam caindo nessa sedução, da sexualidade explícita, ofertada facilmente. O que ele fez? Ele, quando viu um líder, um cabeça, transando em praça pública, como as pessoas fazem hoje, transam no carro, transam em pé outro dia passaram no jornal o pessoal transando na estação da Luz, na estação de metrô. Uma pessoa filmou transando na estação de metrô, gente. Não é que não é escondida, é na escadaria. Transa em qualquer lugar, em casas noturnas. Tem paciente meu que pegou AIDS transando numa boate, né, em pé, como um bicho, como Não que transar em pé, viu bem, seja ruim. Você pode transar em pé, deitado, na horizontal, na vertical. A questão é a consciência que se coloca. Não é transar em pé ou deitado. Deixe bem claro isso. Mas enfim, Pinhas vê essa epidemia se alastrando, ele vai e pega uma lança, e mesmo sabendo que ele não podia matar ninguém, porque ele era do sumo sacerdócio, não pode mexer com sangue, ele matou essa pessoa, esse líder, esse cabeça, e também essa medianita. E quando ele fez isso, a praga se extinguiu por completo. Naquela época, os sacerdotes sabiam quando tinham que extinguir um mal pela raiz. Hoje não é possível, nós não temos esse poder de enxergar quando um corpo se encheu daquilo que a gente chama de energia perversa e que ele não vai parar mais de fazer o mal. Naquela época os sacerdotes tinham esse poder. A pena de morte hoje não é algo tão louvável assim, né? Nem um pouco louvável, na verdade, porque Deus dá, Deus tira, né? Ele sabe como fazer isso. Mas na época, os homens tinham contato direto com a divindade e ele era expressão da divindade. Tanto é que quando ele fez isso, acabou essa maldição por completo e ele ganhou o título de sumo sacerdote. Mas o que nos ensina essa paraxá? Ele sabia que, fazendo isso, ele talvez perdesse o sumo sacerdócio. Então muitas pessoas fazem aquilo que elas não querem fazer para se promover. Olha a diferença. As pessoas trabalham com aquilo que não gostam para serem promovidas. As pessoas se contrariam fazendo aquilo que elas não têm vontade para estar em destaque. Né? Essas doações que faz e fala para todo mundo que doou, para ficar em destaque. Então, quando você faz algo que você não está com vontade para se promover, isso não tem valor nenhum. Agora, quando você faz o que tem que ser feito, mesmo que muitas vezes seja contra o status quo, o grupo, você está agradando à divindade, ao seu coração. Então, para refletir, meu querido. Você está fazendo aquilo que tem que ser feito. Embora o que tenha que ser feito muitas vezes vai contra. Ah, eu parei de comer carne, mas todo mundo come, minha família foi contra, né? Parei de comer gordura, de comer fritura, mas todo mundo come, pô. Tem meu avô que morreu com 80 anos comendo. Morreu muito mal, evidentemente, mas, né? Eu vou acompanhar o grupo para não destoar, para agradar o grupo. Você está se vendendo, meu amigo. Então a dica de reflexão que eu dou para você é: você está fazendo o que deve ser feito, seguindo o seu coração, agradando primeiramente a uma ordem maior. Você está em contato com essa providência divina? Porque nos dias de hoje, não pense que você vai agradar a maioria, muito pelo contrário. Fazendo o que tem que ser feito, você vai ser muitas vezes criticado pelo grupo. Porque, já dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Eu espero que você pense nisso e faça o que tem que ser feito. Se você gostou, compartilha. Vamos criar uma massa crítica positivada, né, onde as pessoas fazem o que tem que ser feito e façam certo. É isso que eu espero dessa humanidade
né, que pensa, essa humanidade desperta. Compartilha, se inscreva no meu canal e você fica por dentro das dicas semanais. E também se inscreva no canal de alimentação, Carlos Henrique Arouca Alimentação. E também no Instagram, kkarouca33. Aí a gente fica mais próximo ainda. Um beijo grande, shalom, até a próxima.